Estruturação contábil de estoques. Parte 1. Unidade 04. Outros custos de aquisição. 2. Devolução de compras. Você sabe sobre os outros custos de aquisição nos estoques? Devolução de compras? Unidade 04. Outros custos de aquisição. 2. Devolução de compras. A NBC-TG 16, em seu item 10, aponta que o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, nesta perspectiva do custo de aquisição, temos no item 11 da NBC-TG 16. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis perante o fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, da composição dos custos de aquisição, vamos tratar agora sobre devolução de compras em materiais, na indústria e ou mercadorias, no caso do comércio. Que no caso, em relação ao item 11 da norma, se enquadra como outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Aqui na figura destacamos a composição dos custos de aquisição e, dentre eles, destacamos os outros itens semelhantes que no caso são deduzidos. A obrigatoriedade de devolução se dá quando o produto apresenta vícios ou problemas. É o que dizem os artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com eles, os estabelecimentos têm uma responsabilidade solidária ao vender produtos com vícios de qualidade ou quantidade que os tornem inapropriados ao consumo ou diminuam seu valor. No entanto, na relação comercial, fornecedores costumam permitir que o comprador devolva, ainda que ela não tenha nenhum defeito ou avaria. Nesse caso, o estabelecimento oferece um agrado dentro da relação comprador e fornecedor ou por estabelecimento em contrato de fornecimento. Então, a devolução pode ser comum nas relações comerciais entre as empresas. Sobre o tema Greco e Arendi 2016 informa: ao devolver mercadorias adquiridas, a empresa compradora tomará como base de cálculo do valor dessa operação aquele constante na nota fiscal que acompanhou a entrada, comprada as mesmas. A baixa na ficha de estoques permanente será pelo preço unitário específico praticado na compra, custo unitário menos ICMS mais fretes, localizado na própria ficha considerando a data da compra. Para Ribeiro 2020 temos que as compras anuladas correspondem a anulações de valores registrados como compras. Uma vez efetuada a compra, poderá ocorrer a sua anulação total ou parcial por motivos variados: materiais recebidos de qualidade inferior aos adquiridos, quebra ou danos no transporte, ou qualquer outro motivo desconhecido no momento da compra. No momento da devolução de compras, é preciso ter alguns cuidados, como prestar atenção aos valores corretos que devem ser baixados dos estoques. Assim, ao efetuar a devolução de materiais adquiridos, deve-se verificar qual foi o valor registrado como custo no momento da compra. Além disso, é preciso verificar se houve despesas acessórias de fretes e seguros, descontos incondicionais, exclusão ou inclusão do valor de tributos, etc. E Ribeiro, 2018, nos ensina: compras anuladas ou devoluções de compras consistem na devolução total ou parcial das mercadorias adquiridas, tendo em vista fatos desconhecidos no momento da compra. Por exemplo, quando, ao recebermos as mercadorias adquiridas de um fornecedor, for constatado que as referidas mercadorias sofreram avarias no transporte, ou não correspondem ao pedido, ou ainda por qualquer outro fato não atendem às nossas expectativas. Aqui é importante o uso da ficha de controle de estoques, então usaremos aquela que já vimos e que é o modelo didático indicado, como já falamos. Mas já antecipamos que dentro dos sistemas de controle de estoques, o controle permanente, também conhecido como inventário permanente, mantém o controle contínuo sobre as entradas e saídas de mercadorias, em quantidades e valores,
de forma que a qualquer momento se pode dispor da posição atualizada dos estoques, saldos e do custo das vendas, saídas. A forma de controle usado no controle de estoques permanente será através das fichas de controle de estoques. É perfeito para que didaticamente possamos perceber, entender e nos apropriarmos de tais conhecimentos. Assim, estas serão nossa ferramenta de aplicação dos controles de estoques para sua mensuração do valor de custos. A ficha segue a lógica das movimentações dos estoques, sendo o saldo final obtido através da soma do saldo inicial, mais as compras menos o CMV. Sobre as características e uso da ficha já tratamos anteriormente. E a seguir já explicamos, veja. Vamos seguir o mesmo exemplo que estamos usando, veja. Exemplo. Compra de 1.000 mercadorias a por R$100 a unidade, frete de R$4.000 e seguro de R$6.000. Compra de 2.000 mercadorias a por R$200 a unidade, devolução de 200 unidades adquiridas na data 01. Venda de 1.500 mercadorias a. Compra de 500 mercadorias a por R$300 a unidade. Aqui chamando atenção para a novidade no item 2, onde destacamos devolução de 200 unidades adquiridas na data 01. Aqui no caso ainda não foi pago o fornecedor. A empresa compradora que devolve a compra efetuada deve emitir uma nota fiscal de devolução. A nota fiscal é uma obrigação acessória do fisco e deve respeitar as regras destes em relação ao seu preenchimento e código fiscal de operação, também em relação aos tributos incidentes e valores a constar na referida nota. Para tanto, deve-se consultar a legislação específica. No primeiro momento, em ordem cronológica, antes de registrarmos a primeira operação, verificamos se há saldo do período anterior, que será o saldo inicial deste período. No caso, nada foi informado, portanto, assumiremos como zero. Então, registramos a primeira operação e a compra de segunda, que conforme já foi visto em itens anteriores. Chama atenção na sequência para o registro específico da devolução na data 02, em azul no slide. Veja que a devolução de compra significa uma saída na ficha de controle de estoques, visto que se trata de devolver algo que já havia entrado em compra anterior. Mas destaca-se aqui que mesmo se tratando de uma saída, ela é registrada na coluna de entradas, tal como você observa no slide, mas com o sinal contrário, indicando que é uma devolução. Observe também sobre o valor a ser atribuído à saída pela devolução, que deverá ser o mesmo custo de aquisição da entrada a que se refere. Veja que a devolução, conforme enunciado, se refere à compra entrada do dia 1 pelo custo unitário de R$100. Então será este custo que será atribuído a esta devolução, ou seja, o mesmo de entrada da mercadoria ou material que está sendo devolvido, definido naquela nota fiscal específica de entrada registrada na ficha. Observe também que é incluído na devolução o frete e o seguro, no entanto, não se trata especificamente de devolução, mas baixa destes custos nos estoques, em função da devolução. O valor do frete terá reflexo no custo total do estoque, alterando o custo unitário das mercadorias, igualmente o seguro. Os valores da baixa pela devolução do frete e do seguro se dão proporcionalmente aos valores de entrada, ou seja, se na entrada foi um custo total de frete de R$4.000 para 1.000 unidades, temos que para cada unidade será de R$4 e para 200 unidades devolvidas de R$800. Da mesma forma para o seguro. Observe também que há repercussão na baixa dos custos das vendas em função da devolução. Depois se registra, então, as demais operações a 03 e 04, como já foi mostrado em unidades anteriores. Veja que as alterações em relação ao já feito, temos que muda o custo unitário da venda, em função do aumento do custo unitário por agregar o custo de fretes e seguros e diminuir as devoluções. Este passou de R$100 para R$110 e aumento ainda pela compra 02, passando para R$170. Então é alterado pelas deduções das devoluções, ficando em R$174,2857.
O custo das vendas finais fica em 1.500 unidades a R$ 174,2857, num total de R$ 261.429. Veja que o saldo final é o acúmulo, ou registro, dos dados da primeira operação e depois o da atual segunda, indicando os custos de entrada na ordem que aconteceram, inclusive a devolução de compras. E assim deve ser feito, com estas informações destacadas. Então temos no saldo final, o saldo que fica nos estoques, R$ 110 mil que se tinha após a primeira operação, incluído o custo do frete e seguro de R$ 10 mil, mais R$ 400 mil que entrou, igual a R$ 510 mil na data 02 deduzido pelas devoluções no total de R$ 22 mil, chegando a R$ 488 mil. Veja que se obedece à lógica da ficha de controle de estoques ou movimentação, qual seja, estoque inicial, igual a zero, mais as compras de R$ 110 mil, incluído o custo do frete e seguro de R$ 10 mil, e a compra de R$ 400 mil, menos as devoluções e o custo das vendas, que até a data 02 não ocorreu, temos então o saldo na data 02 de R$ 488 mil. Então temos que nossa fórmula lógica que expressa a movimentação das fichas de controle de estoques é modificada nas compras pelos valores que se agregam ou diminuem estas. No caso, a compra foi aumentada pelos fretes sobre as compras e pelos seguros e diminuída pela devolução de compras. Aqui para o saldo final, usando o critério média ponderada, quando temos o saldo que fica nos estoques anterior, zero, que tinha, mais R$ 638 mil que entrou, menos R$ 261,4 mil que saiu, igual a R$ 376,6 mil de saldo final no período, ou expresso no formato da fórmula, como vemos no slide, ali já acrescido ao ajuste das compras. Alguns autores mantêm a fórmula assim, como está completa, e outros indicam o termo compras líquidas. Como dito, alguns autores usam na fórmula a indicação da compras líquidas já incluído itens que agregam ou que reduzem as compras. No caso das compras brutas, incluem os tributos, quando estes não são recuperáveis, isto logo trataremos. Mas o importante é guardar a fórmula da lógica das movimentações dos estoques, que é muito importante doravante para desenvolver o raciocínio rápido estas movimentações ou para resolver outras situações. Aqui da mesma forma, mas agora usando o critério do primeiro que entra é o primeiro que sair, o PEPS. Veja, da mesma forma, temos que nossa fórmula lógica que expressa a movimentação das fichas de controle de estoques é modificada nas compras pelos valores que se agregam ou diminuem estas. No caso, a compra foi aumentada pelos fretes sobre as compras e pelos seguros. Observe a forma de composição dos saldos quando acumulamos as movimentações. Aqui para o saldo final, usando o critério PEPS, quando temos o saldo que fica nos estoques anterior, zero, que tinha mais R$ 638 mil que entrou, menos R$ 228 mil que saiu, igual a R$ 410 mil de saldo final no período. Expresso no formato da fórmula, como vemos no slide, ali já acrescido ao ajuste das compras. Os registros contábeis seguem as operações na sua forma, que vimos anteriormente, modificando-se apenas nos valores apurados por ocasião da apuração do CMV, visto que repercute o valor das devoluções de compras. Veja os lançamentos específicos para devoluções de compras. Credita-se estoques pelo valor que entra em função da devolução de compras e debita-se as contas de despesas de frete sobre devolução de compras seguros, relativas às devoluções de compras. Isto pois não há como devolver para estes que prestaram este serviço, que foi incorrido, portanto se assume como despesa, a não ser que fique por conta do fornecedor e este ressarça, mas depende de negociação. Como ainda não foi pago a conta de fornecedores, visto que este valor não será mais pago. Caso tivesse sido pago, debitaria uma conta de ativo circulante esperando o recebimento do valor ou acerto com uma outra conta ao fornecedor. E na sequência dos procedimentos da escrituração contábil, temos que os registros devem ser transferidos para o livro-razão, aqui de forma didática, os razonetes.
Então, na sequência da correta técnica dos registros contábeis, os saldos dos razões, aqui de forma didática, razonetes, são transferidos para o balanço patrimonial e para a demonstração do resultado do exercício, para a apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações apresentam a nova situação econômico-financeiras da entidade da data da apresentação das demonstrações. E por fim, comparamos o controle dos estoques, no caso as fichas de controle de estoques, com os saldos apresentados nas demonstrações contábeis. O saldo de estoques deve ser o mesmo da conta de estoques no balanço patrimonial. O total da coluna de saldo de entradas aqui fecha, após os ajustes dos itens levados a despesas, com o valor de fornecedores, pois ainda estes não foram pagos. Veja que o total das saídas do período, de todas as fichas de estoques, devem ser igual ao valor dos custos das vendas registradas na demonstração do resultado do exercício. E por fim temos o resultado do exercício que deve ser transferido para o patrimônio líquido. Agora sabemos sobre os outros custos de aquisição nos estoques. Devolução de compras? Podemos ir adiante nos estudos. Fique com nossas referências bibliográficas para pesquisa e estudos. Bons estudos!